Fala pessoal do canal Futebol Limitado, nós estamos aqui de volta para falar sobre futebol alternativo do Rio de Janeiro, né? Nós falamos lá no primeiro vídeo, né, no início do Campeonato Carioca, sobre o prognóstico, ali em relação a algumas equipes que poderiam surpreender, contratações, enfim. E agora nós estamos aqui para fazer um balanço, né, dessas equipes em relação às equipes de menor investimento do Rio de Janeiro. E se elas foram bem, se elas decepcionaram, enfim, equipes que conseguiram ali mostrar alguma coisa, equipes inclusive que vão jogar competições nacionais, se foram aprovadas em relação a um teste aí no Campeonato Carioca e mais algumas outras coisas também. Antes de tudo, é claro, você que chegou nesse vídeo, se você ainda não se inscreveu e gosta de um assunto relacionado a futebol alternativo do Rio de Janeiro, não só o futebol alternativo do Rio de Janeiro, mas em geral, mas também outros conteúdos, temos lives, transmissões, futebol internacional e outras coisas relacionadas ao futebol. Então, deixa seu like, sua inscrição, ativa ali a notificação também para outros vídeos e esteja aí com a gente para acompanhar outros conteúdos do canal, beleza? Então, vamos lá falar sobre o Campeonato Carioca e esse balanço. Bom, primeiro de tudo, é bom ressaltar que esse vídeo está sendo feito antes das semifinais, né, do Campeonato Carioca, da Taça Rio, enfim, até porque já dá pra gente ter uma noção legal em relação às equipes, aí se foram bem ou mal, né, então a gente está soltando antes, beleza? Bom ressaltar isso, mas vamos falar primeiramente sobre o Nova Iguaçu, que inclusive, né, foi a equipe que teve a melhor campanha em relação aos times de menor investimento e também foi a segunda melhor campanha do campeonato, né? O Nova Iguaçu conseguiu ficar na segunda colocação, histórico, isso é uma baita campanha. Em campo mostrou isso em relação ao seu time. Já tinha falado lá no vídeo antes do campeonato, falando sobre as contratações do Nova Iguaçu, que foram boas ali, o Carlinhos, né, e alguns outros jogadores que chegaram. E o próprio Carlinhos foi o grande destaque, né, artilheiro com 8 gols, um cara que estava ali sempre dentro da área, finalizando, ajudando e fazendo grandes jogos aí. Além dele, teve o Caio Tenório, lateral direito, né, revelado pelo Vasco, o goleiro Fabrício, o meio-atacante Bill também, ponta, voltou para o Nova Iguaçu, foi revelado pelo próprio Nova Iguaçu, jogou no Flamengo, enfim. O técnico Carlos Vitor foi muito bem. O Nova Iguaçu também vive um bom momento, eliminou o Itabaiana ali, conseguiu vencer por 8-0 na Copa do Brasil, se classificou para a próxima fase, vai pegar o Internacional. Enfim, boa fase do Nova Iguaçu, que aí em campo correspondeu, vai jogar contra o Vasco agora na semifinal, um jogo que é complicado, mas ter a vantagem aí do empate nos dois jogos para se classificar para a próxima fase, para a final, inclusive, do Campeonato Carioca. Então, grande campeão do Nova Iguaçu, eu esperava ele ser um dos melhores entre os pequenos ali, fazer uma campanha boa, esperava uma boa campanha, mas, é claro, foi muito acima, muito além em relação ao que se esperava, né? Conseguiu vencer a equipe do Vasco, empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo, só perdeu mesmo para a equipe do Fluminense. Então o Nova Iguaçu fez uma grande campanha. Claro, agora olhando o Campeonato Brasileiro da Série D, né, que vai jogar aí no resto do ano, a questão é que o Nova Iguaçu sempre costuma mudar, né, suas peças, mudar o time, e isso acaba prejudicando um pouco, principalmente em relação à mentalidade ali de acesso, né? Eu acredito que o Nova Iguaçu ainda não tem essa mentalidade de jogar a Série D ali para conseguir o acesso, igual a Portuguesa, por exemplo, que vem batendo na trave e vem tentando chegar à Série C. Acredito que se focar nisso, se conseguir ali pensar nesse acesso, tem todas as condições, até por conta da estrutura. Nova Iguaçu tem uma das melhores estruturas entre as equipes menores ali, revela alguns jogadores, utiliza muito bem a sua base. Então é uma equipe que está de parabéns em relação ao campeonato deste ano. Agora falar sobre o Boa Vista, que ficou na 6ª colocação, para mim, em campo, tirando o Nova Iguaçu, foi a equipe que melhor se apresentou em relação aos times de menor investimento. E para mim foi uma grata surpresa, né? Lá no vídeo inicial eu até falei que tinha alguns pontos, né? O Boa Vista trouxe de volta alguns jogadores que sempre jogam ali, o Eric Flores, ex-Flamengo, o zagueiro Elivelton, enfim. Matheus Alessandro, também ex-Fluminense. Mas tinha contratado alguns jogadores de nível de Série B. O Christian Renato, do Mirassol, o William Oliveira, volante, e o próprio Christopher, o meia Christopher, que jogou no Criciúma no ano passado e foi muito bem. Para mim foi um dos melhores jogadores do campeonato, o meia Christopher, né? Um grande campeonato, bons jogos dele.
encaixou muito bem a equipe do Boa Vista, não só o Christopher, mas a equipe ali, o Matheus Dino, o Matheus Lucas também fez gols importantes, também fez um bom campeonato. O zagueiro Sheldon, que jogou a terceira divisão do Carioca do ano passado pelo Barra, também foi muito bem. O time apresentou bons jogos, ganhou do Botafogo, inclusive. O técnico Felipe Cândido, fazendo seu primeiro trabalho no Brasil. Eu até falei no vídeo inicial lá que poderia ser um problema, e não foi nenhum problema. Felipe Cândido conseguiu mostrar trabalho, conseguiu ter essa tranquilidade ali, fazer uma boa campanha. O Boa Vista conseguiu ali ficar na sexta colocação, que é uma boa posição, né? Consegue ali ficar ao passo. Muito provavelmente vai se classificar para a Copa do Brasil, que Flamengo, Fluminense ali, Botafogo, Vasco na primeira divisão vão fazer campanhas ali de primeira, né? A tendência, né? Ficar ali em G4 ali, pelo menos 2 ali. Então o Boa Vista deve conseguir a classificação para a Copa do Brasil e tem a chance de também se classificar para a Série D, né? Jogando a Taça Rio contra a equipe da Portuguesa. Então, excelente campanha do Boa Vista, uma baita surpresa em relação à equipe do Verdão de Saquarema. Bom, agora a gente falar sobre o sétimo colocado, que foi a equipe da Portuguesa, né? Assim, a gente tem que olhar a Portuguesa por 2 pontos, né? Questão de tabela, que foi ok, sétima posição, né? Conseguiu ali ficar um passo em espera em relação a uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Série D ali, tá, né? Taça Rio tem todas as condições também de conseguir essa classificação, né? Para garantir, vai jogar a Série D este ano, mas não tem a vaga para 2025 ali assegurada, é interessante. Agora, olhando em campo, foi muito aquém, sabe? Tanto que o técnico João Carlos Ângelo foi demitido, então veio o técnico agora, o Caio Couto, voltou à equipe da Portuguesa, vai dirigir a Luz aí no Brasileirão Série D, precisa, né? Em campo, inclusive, eu fui em alguns jogos da Portuguesa na ilha, uma equipe com dificuldade de criação de jogadas, com dificuldade de sair de trás, com falhas técnicas na defesa também, com ali, não só nos seus lados ali, mas os seus zagueiros também, principalmente na hora ali de dar o primeiro passe ali para o meio de campo, tinha algumas dificuldades. Então, assim, a Portuguesa com muitos problemas, contra o Dax mesmo na Copa do Brasil, mesmo com o resultado de empate ali, tomou ali uma pressãozinha, um sufoquinho ali no final do jogo, quase foi eliminado. Então a Portuguesa precisa corrigir isso, melhorar essas questões. Alguns jogadores ali, tem o Nenê Bonilha, que até fez alguns jogos interessantes e tal, né? O Hernani não correspondeu, entrou alguns jogos do segundo tempo, mas não consegue corresponder muito, principalmente questão física. Então a Portuguesa até já fez algumas contratações visando aí a Série D, trouxe de volta o Pedro Botelho, zagueiro, que jogou no ano passado inclusive pela Portuguesa. Então a Lusa tem todas as condições de acertar o que foi os erros aí do campeonato, olhar de um ponto de que faltou em campo, né? E corrigir tudo isso aí para conseguir fazer uma boa Série D e buscar o acesso aí, algo que ela vem tentando nos últimos anos. Agora fala sobre o Sampaio Corrêa, que para muitos foi uma grande surpresa, ali ficou na 8ª colocação, conseguiu se classificar para a semifinal da Taça Rio, parecia que não ia, mas foi, né? É porque o Sampaio Corrêa, na grande maioria, né, dos jogos aí do campeonato, na maior parte do campeonato, fazia bons jogos, mas os resultados não vinham, né? Não conseguia ali, não conseguia vencer, não conseguia pontuar ali, mesmo ali fazendo até bons jogos. Contra o Nova Iguaçu fez um bom jogo, apesar da derrota. Contra o Vasco, chegou a estar vencendo o Vasco por 2-0. Tinha um time interessante, o meia Marcelo foi muito bem, né? Já tinha falado que o Marcelo ali seria importante para o Sampaio e isso aconteceu. O meia atacante Max, de 21, 22 anos ali também foi muito bem, fez gols importantes. Se classificou, vai pegar o Botafogo na semifinal da Taça Rio, é difícil, é complicado e tal, mas já fez história, já ficou ali no passo também de espera a uma vaga na competição nacional. Então o Sampaio ali fazendo sua primeira participação, muito interessante. Claro, também vale destacar que o técnico Silvestre dos Anjos, né, que começou ali, foi demitido, veio o Alfredo Sampaio, né? Alfredo conseguiu ali nas últimas 2 rodadas vitórias ali contra a Madureira e contra o Audax também, né? Torceu por uma combinação de resultados e conseguiu classificação aí para a semifinal. Deixou um saldo positivo para a equipe do Sampaio, primeira vez aí do Campeonato Carioca. O Galinho da Serra foi muito bem. Agora fala sobre o Madureira, que ficou na 9ª posição e parecia que ia, né? O Madureira conseguiu melhorar um índice, né, que foi mal no ano passado, que é jogos em casa, venceu todos os jogos em casa, venceu 3 jogos em casa aí nesse ano, venceu o Audax, venceu o Boa Vista, venceu o Volta Redonda.
fez 10 pontos ali nas últimas rodadas, parecia que ia conseguir a classificação para a Taça Rio até de maneira tranquila, né? E conseguiu perder todos os últimos jogos, né? Perdeu para o Sampaio, perdeu para o Madureira no jogo que ele foi melhor que o Madureira, grande parte do jogo, perdeu gols, fez 1-0 e nos últimos minutos levou 2 gols ali e tomou a virada. E também perdeu para o Flamengo na última rodada ali, 3-0, mas aí é mais compreensível. Então assim, o técnico Daniel Neri, português, até foi demitido, mas acredito que faltou, sabe, um pouquinho mais ali mesmo de concentração ali, porque o Madureira em campo mostrou, fez bons jogos, né, contra o Boa Vista mesmo, massacrou o Boa Vista ali no Conselheiro Galvão, foi melhor que o Boa Vista, que é uma equipe que foi bem no campeonato, então assim, contra o próprio Volta Redonda, amassou o Volta Redonda no Aniceto Moscoso. Então faltou um pouquinho mais ali de concentração para a equipe, que teve bons jogadores ali, o Patrick, centroavante, que foi destaque no São Cristóvão no ano passado, fez gols importantes. O próprio Rodrigão fez gols importantes também, marcava quase 2 anos, fez ali 2, 3 gols pela equipe do Madureira. Né? Teve o Pardal também, que foi um destaque, o Valdir, lateral também, que fez alguns bons jogos, o zagueiro Marcão, jogadores experientes, inclusive, tinha mais experiência do que foi do ano passado e faltou isso nessa fase final, só precisava praticamente de um ponto para se classificar para a Taça Rio e faltou, então foi uma grande decepção. O Madureira, pelo que se viu em campo, tinha condições sim de se classificar para a Taça Rio aí e pensar numa competição nacional. Agora praticamente o ano aí finaliza, né? Vai jogar a Copa Rio em agosto, né? E aí vai jogar provavelmente com sub-20, com um time alternativo. Então o ano do Madureira praticamente acabou aí e acaba sendo uma grande decepção aí o tricolor suburbano no Campeonato Carioca deste ano. Eu sei que a gente vai falar do Bangu, do Audax, né? Mas para mim a maior vergonha do campeonato foi o Volta Redonda. O Volta Redonda, eu acabei de falar do Madureira, que o Madureira ali pelo menos mostrou alguma coisa, né? Faltou pouco, inclusive, ali, mesmo com seus problemas, conseguiu apresentar, fazer bons jogos ali, fez alguns bons jogos. O Volta Redonda apresentou nada. Eu vi praticamente quase todos os jogos de Volta Redonda e muito ruins, assim, todos, né? Volta Redonda foi dominado por vários, foi dominado pelo Bangu, inclusive, Moça Bonita, quase tomou um gol do meio do campo, conseguiu um empate no finalzinho ali, mas merecia ter perdido aquele jogo, sofreu para ganhar do Audax. Então assim, o Volta Redonda foi muito aquém. Beleza, não é o mesmo time que vai jogar a Série C, sempre tem mudanças. Sim, o Volta Redonda sempre joga com um time diferente da Série C em relação ao Campeonato Carioca e precisa. Assim, foi reprovado e reprovado com nota 0 no Campeonato Carioca deste ano, né? Ficou na 10ª colocação e além da tabela, né, que foi péssima, diferente da Portuguesa, que fez jogos maçantes, ruins ali, mas ficou na 7ª posição, o Volta ficou ali na 10ª posição, jogos muito ruins, as contratações não encaixaram, não deram certo, alguns jogadores que já estão ali, acho que já estão na fase final ali, o próprio Bruno Barra, o goleiro Pedro Henrique foi muito mal, não conseguiu, vários outros jogadores foram muito mal, não conseguiram apresentar em campo muita coisa, o time não encaixou, o técnico Felipe Maestro foi demitido, trouxeram agora de volta o Rogério Corrêa, né, que vai ter que ajeitar esse time, visando aí o Campeonato Brasileiro da Série C, foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil, então assim, Volta Redonda muito abaixo, e se tem algum ponto positivo é o MV, o meio atacante, jogador de lado, ponta, fez jogos importantes, fez gols importantes, muito pelo Volta Redonda ter ficado tranquilo no campeonato ali em relação a rebaixamento, até porque o Audax também foi o Audax, mas foi muito pelos gols do MV, né? Fez gols importantes ali que conseguiram um empate, uma vitória, enfim, mas um campeonato muito ruim, uma das piores apresentações em relação ao Volta Redonda no Campeonato Carioca. Foi uma vergonha para mim, o pior time em relação a expectativa e o que se apresentou em campo. Então o Volta Redonda precisa corrigir isso e olhar para uma Série C, fazer contratações, porque a equipe não foi bem nesse Campeonato Carioca, então precisa acertar aí, visando se quer, né, buscar um acesso para a Série B. No ano passado ficou por um gol, então precisa ter mudanças aí, o Rogério Corrêa vai ter trabalho com certeza. Agora fala sobre o Audax, que eu assim, já esperava, até no vídeo inicial
falei isso, o Audax esperava ser uma das piores equipes, ou até a pior equipe, mudou muito em relação ao time do ano passado, né, que fez uma boa campanha com o técnico Caio Couto, conseguiu, inclusive, graças àquela campanha, ele jogou a Copa do Brasil esse ano, foi eliminado pela Portuguesa, mas também se classificou para a Série D, vai jogar a Série D aí. Mas assim, muita mudança, várias mudanças, inclusive até o treinador, Tuca Guimarães, não durou 2 rodadas, na verdade durou 2 rodadas só e foi demitido. Trouxe o Luciano Quadros, que já tinha sido anunciado pelo Petrópolis na segunda divisão. O Luciano Quadros, inclusive, já saiu, já teve várias mudanças ali, reformulações, o Audax, que foi uma equipe muito limitada em campo, não mostrou absolutamente nada, fez 1 gol, não somou 1 ponto, foi uma das piores campanhas aí dos últimos anos do Campeonato Carioca. E agora, visando a segunda divisão, que aqui no Rio de Janeiro acontece isso, o rebaixado, ele joga a segunda divisão, ele joga a divisão inferior no mesmo ano, né? Então ele vai jogar a Série A2 em maio, né? E provavelmente vai jogar com a equipe aí do Osasco Audax, né? Que joga a 4ª divisão aí, a filial aí que joga em São Paulo, deve pegar vários jogadores aí, fazer todo o seu elenco baseado nesses jogadores que jogaram a 4ª divisão lá em São Paulo. E a tendência é nem passar perto da busca por o acesso, né? Tem o Olaria, tem o Duque de Caxias, tem o Arte Sul, tem o próprio Americano, tem o América agora que tem o Romário, então muito provavelmente o Audax aí não vai conseguir brigar aí pelo acesso, muito merecido, a equipe até que não tem muito vínculo com os locais, já se mudou 3, 4 vezes, então uma campanha aí que realmente foi muito aquém da equipe que hoje, por enquanto, está em Saquarema. Então, pessoal, até falei no finalzinho do Audax sobre times da Série A2, da segunda divisão, que vai começar em maio, né? Inclusive, nós devemos trazer vários vídeos sobre notícias, prognóstico, né? Tem até o Romário como presidente da equipe do América, vai estrear aí como presidente do América, e outras coisas, outros vlogs, enfim, que a gente deve trazer aí para maio em relação à segunda divisão. Mas é isso sobre esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, sua inscrição, sugestão também nos comentários, para a gente também aí tentar trazer sempre um vídeo, um conteúdo de qualidade para todos vocês. Beleza, galera? Então é isso, valeu, até a próxima.